pra gente aqui de São Paulo entender, né? Como que tá o Rio de Janeiro. Tem solução? Vamos lá. Quando você vai analisar os números, e eu tenho que falar porque é verdade, o homicídio no Rio de Janeiro está em queda. O carnaval do Rio de Janeiro desse ano foi um dos carnavais da história do Rio com o menor número de homicídios, né? A gente mede violência com um número de homicídios, né? Ah, Pimentel, vamos usar o número de roubo. Não, roubo nem sempre é notificado. Muitas vezes a pessoa é assaltada e não comunica. Aliás, quase sempre. Então, o indicador para você medir violência é homicídio, morte. Tem como esconder a morte? No Tropa de Elite tinha uma brincadeira lá, o cara jogava o corpo no batalhão do lado. Aquilo é verdade, viu? É verdade mesmo? Mas você não pode esconder morte porque o corpo termina numa unidade de saúde e é notificado. Então, o homicídio é o indicador mais preciso para você acompanhar a violência. No Rio de Janeiro estamos há alguns anos aí com esse número em queda. Mas a percepção da população do Rio é que o Rio de Janeiro está cada vez mais violento. Exato. E vou te dar um exemplo. O Rio de Janeiro, eu acho que hoje nós estamos com 29 homicídios para 100 mil habitantes. São Paulo está com 6. Ou seja, São Paulo está muito abaixo da média nacional. Rio de Janeiro está acima da média nacional. A média nacional são 27 homicídios para 100 mil habitantes. Então, às vezes, o paulista não sabe disso, porque a gente assiste muito da Atena, a gente assiste esse jornalismo da tarde, policial. A impressão que São Paulo é uma cidade muito violenta. São Paulo hoje é uma das capitais menos violentas do Brasil. Olha que interessante. E as pessoas... Mas a percepção é do medo, né? Medo o tempo todo. Então, assim, Rio de Janeiro, o que sugere hoje é o seguinte: os homicídios estão em queda, mas as facções estão avançando nos territórios. Tem uma pesquisa da UF, Vilela, da Universidade Federal Fluminense. Eu gosto de citar porque não é uma pesquisa da polícia, é da Universidade Federal, acadêmico, né? Que diz que 4 milhões e 400 mil cariocas hoje vivem em áreas dominadas por milicianos ou por traficantes. Olha que sacanagem, você tem aí mais que a população de Montevidéu, mais que a população de Santiago do Chile. Sob um poder paralelo. Vivendo assim. E aí, meu amigo, é todo tipo de esculacho que você possa imaginar. Vou te contar aqui uma história que eu ouvi ontem. O CV e as milícias estão se confundindo hoje. Lá no filme Tropa de Elite, você olhava o Comando Vermelho, vende cocaína, a milícia formada por ex-policiais. Isso tudo misturou tudo. Hoje em dia a milícia vende cocaína também. Hoje em dia o Comando Vermelho explora o território também, né? Então houve uma confusão hoje. Inclusive, muitos traficantes de cocaína se tornam milicianos, né? Abandonam o Comando Vermelho, o terceiro comando, e montam suas milícias. Então está todo mundo confuso. E os brasileiros não sabem disso. Eu converso com pessoas, você tem aqui gente de Pernambuco, da Bahia. Ah, porque os milicianos são ex-policiais e tal. Não é nada disso. A última grande operação da Polícia Civil, que matou 13 milicianos, nenhum deles era ex-policial. Todos eram ex-traficantes, né? Então, o que define uma milícia? Olha só, imagina que você pertence ao ADA, ao terceiro comando ou ao Comando Vermelho. O Comando Vermelho é mais difícil que socorra. Você é um jovem de 25 anos de idade, você domina uma favela, você é o líder daquela favela, e você está pagando royalty. Você não quer mais pagar royalty, pô. Eu vou pagar dinheiro para advogado dos líderes da minha facção que estão na cadeia para sustentar familiar de... Não quero mais pagar. E esse jovem, ele se declara independente. E ele se assume como uma milícia. Ele não pertence a mais nenhuma facção. Ele vai tentar, não vai conseguir, mas ele vai tentar fazer um acordo com policiais corruptos, para que não haja operação na área, para que faça proteção. E ele vai começar a explorar atividades ilegais, venda de bujão de gás superfaturado, roubo de carga, gatunete, exploração do motoboy. Como que é a exploração do motoboy? O motoboy, ele existe na favela. Não tem como você chegar na tua casa sem um motoboy. Apesar de não estar regulamentado pelo CONTRAN, por Brasília, pelo DETRAN também, é uma necessidade, tem que existir. Imagina um morador de 60 anos querendo chegar na casa dele, e esse motoboy começa a cobrar desse motoboy uma taxa. Você só pode operar aqui
se você pagar esse... Só na Rocinha hoje são 1.100 motoboys da Rocinha. A Rocinha tem 77 mil habitantes. E todos esses motoboys pagam para o Comando Vermelho uma mensalidade. Ontem eu escutei uma história genial. Botaria no meu próximo filme. É muito comum no Rio de Janeiro, quando alguém ganha na loteria, na quina, na Mega Sena, o que for, na Loto Rio, a casa lotérica colocar aquele aviso assim, né? Saiu um prêmio aqui. Daqui é. Meu amigo, o cara me contou isso ontem, um policial, mas o miliciano chegou na lotérica, quem ganhou o prêmio? Ah, foi fulano de tal. Bateram na porta dele. Amigo, é 20% do prêmio, porra. Cara! Tudo é pra milícia, sabe? E o rapaz deu. Porque senão ele ia perder tudo, sabe? Ou seja, a milícia participa de qualquer ganho da região. E por esse motivo é tão preocupante. Milícia e Comando Vermelho também, tá? Para algumas pessoas, milícia são caras de direita, o Comando Vermelho é protegido por direitos humanos. Esquece essa porra, é tudo a mesma merda. Misturou tudo. Eu lamento que pessoas pensem dessa forma ainda. E eu te provo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação de Jacarezinho, onde morreu um herói da Polícia Civil, foi baleado, e morreram 27 bandidos. No dia seguinte, boa parte da imprensa dizendo genocídio, 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 matança, né? Covardia. Uma semana depois, a Polícia Civil matou 13 milicianos. Não teve uma linha em jornal nenhum. Então, para a imprensa do Rio de Janeiro, matar Comando Vermelho é genocídio e matar milicianos, ó. Tanto faz. Tanto faz. É impressionante isso, sabe? É impressionante. Aí você tem que dizer para os jornalistas, olha, seu imbecil, né? É a mesma coisa, sabe? São bandidos, sabe? São bandidos. Se você acha que o Comando Vermelho tem que ser protegido, tem que ser tratado de forma diferenciada pela polícia, a mesma coisa da milícia. Eu acho que os dois têm que tomar porrada, sabe? Eu acho que tudo é a mesma merda. Quem impõe a ditadura numa comunidade através de armas, para mim, tá errado. E o Comando Vermelho faz isso. Não tem como romantizar um negócio desse. Mas eles romantizam, eles fazem desse jeito, sabe? Eles são... Cara, é um contorcionismo pra defender o indefensável que eu não entendo, cara. Amigo, Quer dizer, eu entendo. Mas é o tempo todo assim. É o tempo todo assim. É a ideia de que existe o bem e o mal, né? E ele, não, isso aqui é o bem, isso aqui é o mal, né? Vamos lá, estamos vivendo um problemão no Brasil hoje. Nós estamos vivendo um problema, o garimpo em terra Yanomami, que provoca uma tragédia ambiental, o mercúrio é despejado nos rios e a população indígena é vitimada, intoxicada com mercúrio. O garimpo só existe com mercúrio. Se você não tiver o mercúrio lá, não tem o garimpo. Não tem como. E agora elementos da Polícia Federal estão garantindo que o mercúrio chega através do PCC. Né? Ou seja, para você combater a tragédia ambiental na região amazônica, né? Você tem que combater o PCC, porra, sabe? Mas tem gente que não consegue entender isso, né? Não tem bem e mal nisso aí, sabe? Não tem bem e mal. O índio é bonzinho, o garimpeiro é mal. Olha, gente, tem índio que também usa mercúrio, porra. Tá? Não pode usar mercúrio. Tem índio que usa mercúrio, né? Então não tem bem e mal nessa conversa. E não tem bem e mal também nessa questão do que envolve tráfico e milícia. Todo mundo é mal. Segurança pública tem essas discussões, né? Desmilitarização da polícia. Você deve ter ouvido muito isso. Essa é uma loucura. Mas mesmo. Isso é falado em que sentido? Qual que é o discurso? Eles acham que a polícia... Você tem uma ideia? Vou te contar isso também. Eles acham que a polícia, por ser civil, mataria menos. Eles acham que o fato de ser militar provoca uma polícia mais violenta.